Bom dia. Nós estamos estudando essa arte de funções complexas e analiticidade e abrimos uma parte dessas anotações de aula. Basicamente, o resumo é que, forçando que a derivada exista no plano complexo, a gente chega a condições que são chamadas condições de Cauchy. Essas condições são mais fortes, tá? Elas, na verdade, impõem que a função seja analítica, ou seja, existindo a derivada, todas as demais derivadas, além da primeira, também existem. Elas estão resumidas aqui nessas relações 1 e 2, e muitas vezes são apresentadas assim, dessa maneira, como está aqui, mas para a gente checar essas relações, às vezes a gente quer relações que possam ser um pouco mais diretas, dependendo das circunstâncias. Então, aqui eu pedi para você mostrar que essa é uma versão compacta, porque ela não depende de coordenada, onde o Z chapéu é o Z, é o K. Talvez eu devesse até ter usado o K aqui para não confundir com o Z, que nós estamos no plano XY, sempre, tá? Agora é o plano complexo, daqui para frente, quando aparece o vetor Z chapéu, ele tem um significado de um vetor que sai desse plano, mas ele está sendo usado aqui de maneira apenas como uma ferramenta. A gente não está estudando propriedades em 3 dimensões. A partir dessa relação mais geral, que não depende das coordenadas, a gente pode mostrar essas que eu já coloquei aqui no quadro, vou mostrar aqui, que são em coordenadas cartesianas. Elas são fáceis de memorizar, porque ela tem o x e o y na mesma sequência em que aparece a variável z. Só para você lembrar aqui, o z é a variável que a gente vai usar até o final dessa parte. Ele é x mais i, y. Ali a gente chama a parte real, só para ficar mais compacto, de x, e a parte imaginária de y estuda as propriedades no plano que é formado, é o plano xy, que a gente chama de plano complexo agora nesse caso, porque cada ponto associa um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. Certo? Então essas relações aqui, elas são bastante úteis para a gente checar, por exemplo, funções, né? Se estão satisfazendo a condição de Cauchy, em quais pontos que satisfazem essas condições. Então, não é difícil, você pode tanto mostrar diretamente, aqui está a versão que eu coloquei no quadro, quanto primeiro mostrar essa aqui, depois mostrar essa. Não é difícil relacionar essas coisas, né? Em coordenadas polares também tem aqui explicado como é que você faz, ou resumido, né? Você pode também expressar as relações diretamente, como é comum na literatura, que eu disse, né, aqui. A gente fez, na aula passada, uma análise breve desse exemplo aqui. Peguei algumas funções e perguntei, vamos avaliar em que pontos em que essas funções satisfazem as condições de Cauchy. Tudo bem, vamos então começar aqui a perguntar como é que eu faço uma integral no plano complexo. Vocês devem ter visto isso, mas a gente faz uma pequena revisão aqui, né, que a gente, quando tem uma função f de z, digamos que eu tenha assim a função 3, z ao cubo mais z2. Então, nessa minha introdução, nessa aula que eu dei, ou 2 aulas que eu dei anteriormente, não ficou perfeitamente claro que quando eu derivo uma função, eu quero estender. Então aqui desce o 3 dá 9, z ao quadrado, essas propriedades, a gente quer estender a possibilidade de saber fazer as variáveis exatamente como a gente faz se o z não fosse complexo. Outro exemplo é quando você tem a derivada del z, de e a z, ela dá e a z. Se tem uma constante complexa aqui, vou botar c aqui, constante complexa cai, igualzinho você faz com as variáveis reais. Eu dei um contra-exemplo na aula passada. Tem funções que são analíticas no R2 e podem não ser analíticas no plano complexo, mas são exemplos absolutamente patológicos. O exemplo que eu dei foi esse aqui, né? O f de z igual, que não tem muito uso, tá? Mas você tem que tomar cuidado, né? Isso aqui pode ser conveniente de você fazer, eventualmente, né, para expressar que isso aqui é o x. Então essa função, como função de 2 variáveis, ela é analítica no plano. Mas essa função, como função de z, da variável z, não é analítica, tá? Essa operação de tomar o complexo conjugado, ela é alienígena, vamos dizer assim, para os números reais.
Em parte, sempre que você tem algum elemento na sua equação, por exemplo, que é o complexo conjugado, você precisa ter cautela para não assumir que a função é analítica. Você não sabe fazer a derivada disso aqui, essa aqui você sabe. Do ponto de vista mais genérico, as funções que são bem comportadas nos reais, elas estendem todas as propriedades, inclusive o modo como você faz a derivação para as funções complexas. Então isso aqui foi um resumo. Depois dessa pequena revisão que era mais de variáveis complexas, eu quero agora falar como é que eu faço integrais. Bom, integrais do jeitão de primitiva é a mesma coisa, tá? Você tem a derivada, você tem a antiderivada. Então, por exemplo, integral de z ao cubo dz tem um significado. É uma primitiva, é uma antiderivada, ela vai te dar z a quarto sobre 4. Então, esse cara derivado dá o integrando, não é isso? Tudo bem. Tem uma novidade agora. Como eu estou no plano complexo, eu posso fazer integrais, somas desse jeito, né, que são definidas. E a integral definida ela é uma coisa mais interessante aqui no plano complexo, porque você precisa definir um caminho. Tá? Então, eu posso definir um caminho aberto aqui no eixo real, que aí eu vou cair numa coisa parecida com as variáveis reais em cálculo 1. Mas você tem que saber quanto que vale o y aqui também. Né? Vale 0. Então, nesse caso aqui, se eu escolher esse caminho, uma função desse tipo vai te dar simplesmente, né, a integral de a até b de x ao cubo dx. Tá? O dx, porque o dz aqui também está ao longo do eixo real. Agora, eu posso pegar um caminho assim, ó, que aí varia o y e varia o x. Então, eu tenho integrais planas aqui. Isso aqui é interessante. Em particular, eu posso ter integrais em caminhos fechados, orientados, tá? Que a gente vai usar uma regra de orientação parecida com o que a gente faz naquelas integrais multidimensionais que a gente estudou lá no capítulo 4. Então, tem essa novidade, né? Que a gente denota uma integral de f de z sobre um caminho. Então, agora a gente põe esse c aqui para indicar caminho, que é um caminho qualquer, não precisa ser uma dessa aqui em particular. Tá? Pode ser um caminho aberto, um caminho fechado. Quando é um caminho fechado, a gente pode indicar assim, como a gente faz no caso multidimensional. Põe uma bolinha para indicar que caminho fechado, é comum fazer isso. E a gente quer saber como fazer essas integrais e o que elas têm de diferente. Tá? Vai haver uma herança, né, como são integrais planas, daquelas propriedades que a gente estudou com as integrais multidimensionais. Tá? Eu vou, inclusive, fazer referência ao teorema, eu chamo o teorema de Stokes, ele é o teorema de Green, né? O pessoal da nomenclatura, eles dizem que o teorema de Green é a versão plana do teorema de Stokes. O teorema de Stokes é uma generalização, certo? Que é aquele que relaciona uma integral de caminho com o rotacional de um campo. Tá? Então eu quero usar o que a gente já estudou para fazer isso. Não é usual, tá? Essa parte que eu vou fazer usando o teorema de Stokes, teorema de Green. Quer dizer, é usual quando você fala do teorema de Green, porque é uma propriedade que é do teorema de Green, mas o pessoal não usa a mesma linguagem. Nesse ponto não é usual. Eu vou fazer um caminho em seguida agora. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar colocar uma integral desse tipo aqui, ó, ou desse tipo aqui, que é uma integral no plano, obviamente, um caminho arbitrário. Eu quero escrever isso aqui nessa forma aqui. Essa é a proposta das próximas páginas dessas notas de aula. Tá? Eu quero, então, agora escrever isso aqui desse jeito. Como é que eu faço? Tá? O que eu tenho que fazer para reescrever essa integral desse jeito? Porque se eu souber reescrever essa integral desse jeito no produto escalar, eu economizo o trabalho de estabelecer essa igualdade aqui. Caso valha, né? Claro que as condições de validade são parecidas. Onde o S é uma área que é interior ao caminho fechado. Então aqui eu estou falando já de caminhos fechados em particular. Vamos ver como é que isso pode ser feito, que é o que está sendo feito aqui nessas notas de aula. Eu vou fazer algumas ressalvas antes. A gente vai primeiro usar, veja, ainda mais uma expressão para as condições de Cauchy, que é equivalente a isso aqui.
Essa aqui é mais imediata. Se você está olhando para essa aqui, você já está vendo essa aqui. Agora veja, x chapéu e y chapéu são vetores, tá? É o i e o j. A partir desta página tem um disclaimer aqui, né? A gente vai fazer o uso de produto escalar, e eu, nas aulas sobre matrizes complexos, vetores complexos, espaços vetoriais complexos, autovalores, autovetores, eu enfatizei que o produto escalar, no plano complexo, precisa de uma operação extra, né? Além de transpor o vetor, você precisa tomar o adjunto, né? Para ele ter sentido e formar o produto escalar, senão você começa a ter coisas como norma negativa, umas bizarrices assim, né? Então não dá certo. E aqui, esse disclaimer tem tudo a ver com isso, ou seja, esses produtos escalares que eu estou usando só para derivar a relação de Stokes, são produtos escalares em que o i é encarado como uma constante qualquer, e esses vetores chapéu também, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir um campo a partir da função que é assim, ó, tá? Eu pego esse vetor novo aqui, que está entre parênteses aqui, multiplico pela função, e defino um campo vetorial, tá? Complexo, tá? E o produto escalar é naquele sentido. Esse produto escalar que está aqui, eu já te falei, só faz o produto escalar como se fosse tudo real, tá? Não, é isso que você vai fazer. Está aqui, né? Então, se eu escrever isso aqui assim, né, f dizer vezes isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que a parte que toma o produto com dr, veja, o dr, quem é o dr? O dr é isso aqui, ó. Esse dr que está aqui, ele tem sentido no plano, né? No plano ele tem o dx vezes o i mais o dy vezes o j aqui, tá? É o que está aqui, esse dr. Né? Quando eu faço esse produto aqui, encarando, né, esse cara como se fosse tudo real, aqui o i pode ser como se fosse um número real, o que vai acontecer? O resultado, pode fazer que você vai ver, vai ser dx mais i dy. Isso aqui é o que a gente chama de dz. Então você vê, a hora que eu faço o produto escalar desse campo com o dr, esse cara aqui avança com o produto escalar em cima do dr e acaba deixando só o dz na saída. Então, e o f de z já estava aqui. Então, isso aqui é igual a isso aqui, nesse sentido do produto escalar convencional, tá? Então, não foi muito difícil trabalhar um campo que me desse essa relação aqui. Bom, agora, se eu tenho essa integral dessa forma e vou fazer uma integral de caminho fechado, vou lembrar para vocês aqui, rapidinho aqui no quadro, como é que eu fazia a relação, né? Como é que eu demonstrava? Isso é importante, né? Porque a gente demonstra, né, que uma integral fechada de um campo qualquer é igual à integral do rotacional desse campo. Produto escalar com ds, qual que é o significado que isso aqui tem? Quando válido, né? Isso aqui seria Stokes, tá? Ou Green. É uma coisa assim, né? Você vem aqui, lembra como é que eu fiz a demonstração disso aqui? Eu partia daqui, tem uma integral de caminho, daí eu ia fazendo caminhos, né, que tem a mesma orientação, tá? Tá aqui, ó, mesma orientação. Deixa eu botar minha mão aqui, ó, fazer uma mão direita assim, né? Não sei se dá para ver. E eu for colocando caminhos adjacentes, sempre com a mesma orientação. E aí, quando esse caminho de fora passa para lá, esse aqui passa para cá, cancela, tá? Ou seja, todos os subcaminhos adjacentes vão se cancelando e só sobra o exterior, tá? Assim que eu demonstrava. E, claro, né, a integral, né, que você faz o psi-dr aqui, num caminhozinho microscópico, ele dá... Isso a gente expandiu a função, presumindo que ela tinha derivadas existentes e contínuas, né? C1, para estabelecer isso aqui numa região muito minúscula, muito pequenininha, tá? Então você faz uma soma sobre essa região muito pequenininha e você pode fazer essa relação e depois você soma, passa as integrais, né? E estabelece o teorema. Foi assim que eu fiz a demonstração. É essencial que não haja singularidade aqui dentro, porque quando eu bater numa singularidade aqui, eu vou chegar justamente num ponto que eu não posso fazer expansão, portanto eu não consigo estabelecer a igualdade e nem a integral como consequência.
Então, só para você lembrar como é que eu fazia isso aqui, tá? Então, daqui, dessa expansão que eu faço, é que aparecem essas derivadas que tem aqui nesse rotacional, tá? Então tá, deixa eu ser professor, mas agora você está enfiando umas constantes complexas aí no meio, vai dar diferença? Não vai. Porque eu estou tratando as constantes complexas formalmente como se fossem constantes reais, tá? A única cuidado que eu tenho é de não querer interpretar esse produto escalar como se fosse um produto escalar no plano complexo só porque eu estou com um campo complexo. Isso não é uma necessidade. No R2, né, basta ser C1, né? Mas aqui no espaço complexo, isso vai ficar claro, como eu disse, depois, tá? Quando a gente for avaliar a integral de Cauchy, a gente vai ver que, uma vez existente a primeira derivada, todas as outras seguem. Então, vamos voltar aqui para fazer finalmente o estabelecimento, né, dessa condição, dessa propriedade, quer dizer, e como que é, o que é esse rotacional, afinal de contas, você desmembrar isso aqui de volta, né? E nessa página aqui, depois que eu fizer isso, a gente já vai voltar completamente ao plano complexo, ou seja, caso você faça um produto escalar, que a gente não vai fazer aqui nesse contexto, você faz do jeito como ele é definido nos complexos, né? Então, isso aqui foi só uma maneira de formalizar a discussão e fazer ela um pouco baseada no que a gente já tinha estudado. Tá certo? Tá aqui. Tá? Uma vez, se a função é analítica e a analisticidade da função f de z está relacionada com a existência das derivadas de u e w, portanto, é a mesma condição que eu tinha quando eu derivei esse teorema lá no caso de multivariáveis, tá? Então, eu tenho isso aqui valendo, tá? Eu tenho essa condição valendo. Agora eu quero desmembrar essa condição e expressá-la com relação ao plano complexo, f de z, dz, como é que é isso, né? Então, vamos fazer esse rotacional, vamos ver como é que ele fica, né? É um rotacional no plano, portanto, é um rotacional simples de ser feito, tá? E vai envolver del x e del y, basicamente, aqui, tá? Então, fazendo isso, eu não vou fazer os detalhes aqui, não vou comentar os detalhes, mas é tranquilo de fazer, sempre ainda, tá vendo? Usando o produto escalar e vetorial, do modo como é definido no plano real, tá certo? Tratando o i apenas como uma constante, você cai desenvolvendo aqui num operador que é exatamente o cara que verifica as condições de Cauchy, tá vendo aqui, ó? Como é que o rotacional, como é que ficou a cara do rotacional? Integral fechada, né, de f de z, ela ficou igual à integral do rotacional. Como é que ficou o rotacional? I del x mais I del y de f ds. Por isso que eu acabei de estabelecer. O ds é dx vezes dy, né? No plano, né? Dx, dy. Então, essa relação aqui não é nenhuma novidade, né? O Cauchy já sabia dela e chama teorema de Green. Mas a derivação que eu fiz aqui, depois você vai meditar um pouco, ela economiza um pouco, tá? Ela é só econômica, tá? Apesar de eu ter que ter feito várias ressalvas. Aqui, estabeleci essa relação aqui. Para uma função qualquer, a integral de caminho, no plano complexo, é dada em termos desse operador aqui. Mas esse operador é o operador que verifica, né, se a função é analítica ou não. Portanto, né, o que acontece se a função é analítica e vice-versa? As condições de Cauchy são verificadas, que é a igualdade desse integrando a zero, né? Então, se f de z analítica, nós temos que a integral de caminho dela, num caminho fechado, dá zero. Isso aqui é o que eu queria, vai ser meu ponto de partida para outras coisas importantes, tá? Essa é uma propriedade das funções no plano complexo. Qualquer função que seja analítica, se esse caminho C, veja que é exatamente como a gente fazia no cálculo de multivariáveis, tá? Se o caminho C, ele tiver dentro dele uma região que não tem singularidade, dá zero, tá? Não pode ter a singularidade lá dentro, igualzinho a gente fez para uma função de multivariáveis, tá certo?
Então, ela tem que ser analítica em toda a área que é abraçada pelo caminho, tá? Então, a pergunta que você faz é como é que eu faço com as singularidades? Eu faço igual eu fazia lá no cálculo de multivariáveis, né? Eu tento isolar para poder estabelecer essa relação, né? Então, o que eu faço? Eu pego, se ela for uma singularidade isolável ou isolada, como a gente chama elas, a gente pode fazer um caminho que tem duas partes, uma exterior e uma interior, tá? E aí, isolar a singularidade, tá? Então, tem aqui um exemplo. Ó. Se eu pegar o f de z e o f de z sendo analítica, eu posso ter essa função g de z que tem uma singularidade isolada lá dentro do caminho, tá? Um exemplo aqui, né? Outro exemplo. Vamos fazer um exemplo de singularidade isolada, que eu criei artificialmente. Eu peguei uma função que é analítica numa região, dividi por um denominador que vai dar problema, né? Certo? Num único ponto, z0. E criei uma função g de z que tem essa singularidade isolada aqui, tá? Ou seja, é um ponto. Mas, você está perguntando, e o exemplo de singularidade não isolada? Já fizemos estudamos o logaritmo, né? O logaritmo tem uma singularidade que não é isolada, então já não dá para fazer isso ali em volta. Quer dizer, vai dar para usar esse corte, né, esse branch cut, para fazer outras coisas diferentes, né? Porque como é uma descontinuidade do tipo pulo, você sabe o valor de um lado e do outro, da função, principalmente a função, né? Não da derivada, mas da função. E aí você usa isso em seu benefício. Quando chegar o momento, a gente vai comentar isso melhor, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para antecipar umas coisas que talvez alguns de vocês já viram isso, né? Então, no caso do logaritmo, a gente tem uma coisa assim. Tem o plano XY, que é o plano complexo, né? E aí eu te falei que tem no domínio, né, que é o domínio o x e o y, tem um branch cut, ou seja, é essa curva wiggly aí, né, essa ondulada que tem aqui, não tem singularidade isolada. Então, que caminho que não dá para passar um caminho aqui sem passar no meio de uma singularidade e não ter não ter como avaliar, né, previamente, pelo menos, a integral de caminho. Tem que fazer, dar um jeito, o que acontece quando chega aqui, ela dá um pulo, né? Então, às vezes, você vai ver muita gente, eu já vou até desenhar o jeitão que o pessoal faz mesmo, né? O pessoal deforma o caminho e vai, por exemplo, lá para o infinito, depois volta por aqui, faz uma circunferência que volta aqui, assim, o desenho, ele não... Você vai ver muito essa figura em livros de eletromagnetismo, por exemplo, em livro de resolução de equações por invariância conforme, às vezes, e outros contextos também que a gente vai ter tempo de olhar depois, tá? Você vai ver esse tipo de figura. Isso aqui é o estabelecimento de um caminho que, para algum tipo de função, é conveniente fazer o raio dessa parte circular aqui, ó, tender a infinito, porque a função possivelmente decai. Né? E aqui, nessa parte que ela passa na parte de baixo do eixo real, depois positivo, depois na parte de cima, você sabe que o valor salta 2π. E você pode usar isso em seu benefício quando você está fazendo a integração sobre esse caminho. Tá? O restante da região que está aqui é todo analítico. Então vai valer, nesse caminho que eu desenhei aqui, tá? Eu posso escrever isso aqui, ó, ln de z, dz igual a zero, nesse caminho que está aqui. Então vamos estabelecer o que a gente chama de integral de Cauchy, tá? É importante essa integral aí, porque ela vai ser ponto de partida para uma discussão que vai avançar um pouquinho ainda mais, né? Então, o que ela está dizendo? O que está dizendo aqui? Né? Que se o f de z é analítica nas regiões interiores aos caminhos C e C', então vale essa relação aqui. Ó. O que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente aquele exemplo que eu tinha antecipado aqui para vocês. Eu criei
Eu peguei uma função f de z analítica e criei uma não analítica, mas que tem uma singularidade simples, isolada, tá? Que a gente chama. Na verdade, isso aqui é um polo, né? Depois eu vou classificar a singularidade em seguida, não está muito longe. Vamos estabelecer esse resultado, então. A ideia é a seguinte. Nesse caso do selinho aqui, por uma questão de completeza, eu apontei que essa integral vai dar zero, porque no C, ó, tá vendo aqui, ó, selinho, tá? No selinho não tem nenhuma singularidade que eu criei aqui. Ela está no caminho C, tá? Então, claro, eu faço uma integral de caminho sobre isso aqui e não pego a singularidade, dá zero, porque essa função aqui, mesmo com o denominador, continua analítica aqui, longe do ponto Z, tá? Longe do ponto Z. Veja que a variável de integração aqui eu chamei de Z', tá? Estou me referindo a um ponto Z que está quieto aqui no espaço, e aqui é o domínio Z'. Então aqui tem Y', X' no eixo real, tá? Só para chamar atenção, para não confundir aí, para vocês não se confundirem, tá? Também essa é uma questão de nomenclatura. Tem muito livro que você vai ver aqui que vai continuar usando o Z como variável de integração, vai botar um Z0 aqui e vai botar f de Z0. Mas o importante é que vale essa relação para cada Z que você quiser criar, se o f de Z, por exemplo, for analítico no plano inteiro. Tá? Então, por exemplo, que função que eu poderia pôr aqui em cima que é analítica no plano inteiro, daqueles itens que a gente avaliou? É elevado a Z, lembra? A gente avaliou algumas, tem outros, né? Tem outras que a gente não avaliou naqueles itens. Mas naqueles itens lá em cima, eu perguntei para você, verifique as condições de Cauchy para tais e tais funções. Aí você viu que, por exemplo, para o E elevado a Z, a condição de Cauchy era válida para todos os Z's. Não tinha nenhum que escapava. Então, se eu colocar um E elevado a Z aqui, vai ter um E elevado a Z aqui também. Né? Tem um E elevado a Z ali. Então, veja que interessante. Deixa eu subir isso aqui, porque eu quero que a gente entenda direito, senão vai ficar muito rápido a linguagem aqui. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa integral fechada, dividida por 2π vezes i, de uma função analítica, ou pelo menos analítica na região que eu estou integrando, tem essa propriedade aqui. Ó. O f de z, que é analítico, pode ser expresso em termos de uma integral dela mesma dividida por um cara singular. Olha que interessante. Será que isso aqui é bom, né? Para que eu vou querer expressar a função como função dela mesma, integrada num caminho fechado? Você já vai ver. Mas, um exemplo, né? Eu estou propondo para você, que vai valer para todos os caminhos que você quiser, porque a função é analítica em todo plano, é a função exponencial. Então, esse C aqui pode ser qualquer, porque aí eu vou ter E elevado a Z', integrado, aquele Z', tá? Z' menos Z, vai dar E a Z. Vamos estabelecer esse resultado, tá? Isso aqui chama-se integral de Cauchy. Vamos estabelecer esse resultado, depois usá-lo, tá? É uma maneira de representar a função analítica em termos de uma integral num caminho, né, em que ela é analítica, mas veja, o fato de eu ter colocado aqui dois caminhos, né, aqui, dois caminhos, serve para enfatizar que esse Z aqui está dentro do caminho que eu estou integrando, né, não fora dele. Isso é uma característica que você está... Esse Z que eu escolhi aqui está dentro do caminho integral. Ou seja, em outras palavras, o f de um Z tem essa representação se o caminho que eu escolhi inclui o Z lá dentro dele, tá? Ou seja, eu pego um caminho exterior ao Z, não um caminho que não tem o Z como esse aqui, tá? Bom, para estabelecer esse resultado, a gente faz a deformação do caminho para circular a singularidade, mantendo a orientação. O que quer dizer isso aqui? Tudo na orientação no sentido da mão direita, tá vendo? Que é o sentido anti-horário. Aí eu entro com esse caminho, fazendo um caminhozinho lá para dentro, ela continua no mesmo sentido, só que lá dentro, esse caminho que está interior aqui, ele tem a orientação ao contrário, ele tem a orientação no sentido horário, tá?
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou argumentar que aqui dentro, ó, como a função é toda analítica nessa região fora da singularidade, essa integral que vai num sentido e volta no outro, ela dá zero. Dá zero porque vai no sentido e volta no outro, tá? Na verdade, deixa eu dizer uma coisa aqui, né? Eu não preciso fazer essa deformação. Eu posso, deixa eu subir o quadro aqui, eu vou chamar a atenção de vocês. Eu estou fazendo essa apresentação do jeito clássico que os livros fazem por aí, eles deformam o caminho, mas aquele argumento que eu fiz, novamente, né, quando eu relacionei essa integral de caminho, como é que eu fiz aquele argumento, né, com uma integral de área? Eu pus um monte de caminhozinho aqui para demonstrar, né, que isso valia, tá? E aí eu consegui, né, relacionar lá no cálculo de muitas variáveis, mas que eu te falei que tem uma relação, bastante você escrever isso aqui convenientemente, né, com as relações de Cauchy aqui, isso aqui virou uma integral de área. Então, daqui a relação formal que eu demonstrei para vocês aí. Tá? Então, uma integral fechada tem uma relação com esse camarada aqui, que é uma integral sobre a área, se não houver nenhuma singularidade na região que eu estou cobrindo aqui. Bom, mas se tiver uma singularidade aqui, já não vale. Não vale, mas eu posso fazer um caminho aqui, tá certo? Que tem uma orientação oposta. Porque você já vai ver por que ele tem que ter orientação oposta, tá? E eu posso encher de areazinhas aqui, até chegar aqui, ó. Até chegar a encostar nesse caminho interior aqui, tá? Eu não preciso deformar coisa nenhuma. Eu vou validar essa integral aqui dentro dessa região analítica aqui, acabou. Está validado, não precisa ficar fazendo deformação de caminho. Os caras fazem o que querem, né? Certo? Pelo menos aqui, eu estou te argumentando como é que você demonstra a relação, como é que ela fica. É um caminho, tá certo? Que tem duas regiões, uma exterior e uma interior. Agora, por que eu fiz a orientação do caminho interior no sentido horário ou no sentido contrário da do exterior? Porque esses caras que eu estou colocando aqui, ó, um quadradinho desse aqui, ele tem que estar com esse caminhozinho apontando no sentido anti-horário, né? Aí, conforme você vai pondo quadradinhos aqui, quando você chegar aqui embaixo, ele está apontando no sentido horário, né? É a parte de baixo do caminho, porque ele é fechado, né? Então, esses caminhos, microcaminhos aqui infinitesimais, eles vão ter que bater nessa circunferência interna com a orientação oposta. Tá? Então, dá para fazer isso sem ficar fazendo deformação de caminho, tá? Mas acho que todos os livros mais famosos de variáveis complexas, quando chegam nessa parte, gostam de fazer a deformação. Possivelmente ela dá um atalho que não depende tanto do sujeito saber, né? Ou lembrar como que é feita a demonstração disso aqui. Na verdade, tem alguns livros de matemática mais novos aí, na praça, que inclusive estão sendo usados, acho que o Guidoriz é um deles. Novos, entre aspas, né? Isso aí já é antigo, né? Mas que são adotados e que pelo menos no cálculo 2, cálculo de multivariáveis, o pessoal já não faz mais esse argumento da deformação. Eles se referem ao caminho com dois ramos. Tá? Mas tudo bem. De qualquer maneira, pode deformar o caminho, porque vai anular a integral na ida e na volta. Então, não tem nada de inválido. O que acontece é que, como resultado disso, essa integral nesses dois caminhos, somadas, dá zero. Né? Quer dizer, isso aqui interpretado como uma integral num caminho inteiro, vai ser a soma desse com a desse e vai dar zero. Tá? Ou seja, você tem uma relação do caminho exterior com o caminho interior. E tudo isso porque eu isolei a singularidade, então, dentro da região que eu fiz a integral, dá zero porque é função analítica, tá? Então tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse fato para escolher um caminho circular. O caminho circular é fácil de fazer essa integral. E dá para fazer por uma função genérica, tá?
Essa integral de caminho aqui exterior eu não sei quanto dá, mas essa aqui que está num caminho circular em torno da singularidade, eu vou tentar fazer uma função geral. Eu vou trabalhar o caminho interior, que é circular e pequenininho, tá? Como é que você faz isso? Você escreve, deixa eu fazer isso aqui no quadro, tá? Deixa eu primeiro deixar ele aqui mais para cima, e a gente faz no quadro aqui essa parte. Veja, a função que está em cima no denominador não tem problema nenhum em z, tá? É importante lembrar isso. Essa função que está em cima do denominador, ela é toda analítica dentro do caminho. A singularidade foi posta ali artificialmente, lembrando, né, criando esse denominador aqui, tá? Então, essa função tem uma expansão em torno do ponto que é singular, que faz o integrando ser singular, né? Ela não tem problema nenhum, ela não tem essa singularidade. A função f de z' é analítica. Então, o que eu fiz aqui foi expandi-la, né? Então, primeiro, então deixa eu voltar aqui no quadro. Primeiro, a gente expressa a variável z. Essa parte pode não estar muito clara para quem não tem muita prática e tal, né? Tá aqui é o z. Tá? E eu vou... O que eu fiz aqui, né? Eu estou aqui fazendo uma integral no sentido horário, né, no caso. Por isso que deu o sinal negativo ali. Tá? Por isso que eu pus um sinal negativo. Porque eu estou no sentido horário. E qualquer ponto em cima desse caminhozinho é o z mais o módulo que eu chamei de R0 é aí θ'. Então, como é que é esse caminho aqui? Esse caminho, né, que vai ser o caminho da variável z', tá, porque é o que está sendo integrado, ele tem um módulo constante, porque eu escolhi ele circular, e tem uma fase que varia, θ'. Né? Então, a função dele é uma função f de z mais esse R0 é aí θ'. E eu vou fazer esse R0 encolher. Agora, o f é analítico, então o f tem uma expansão desse tipo aqui. Ó. Onde o 1 de z é a derivada d de z, primeira, né? A SA2 vai ser a derivada segunda dividida por 2, e assim por diante, é uma expansão de Taylor mesmo. Quando eu fizer o R0 encolher, né, aqui deveria ter um R0 ao quadrado aqui, né? Vai sobrar só os caras de primeira ordem. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então tá. Aqui está a justificativa, né? Pois f de z' é analítico em toda a região. Tá? Uma outra que você pode verificar é que a subtração, né? Isso aqui é o z'. Isso aqui é o z', tá? Veja, estou me referindo a essa expressão aqui. Então, z' menos z, que é o que aparece no denominador, é esse R0, é aí θ', tá? Essa é outra maneira de fazer. Então, você pode substituir isso aqui no denominador, tá? Então, você encolhe esse R0 aqui, que vai sobrar, hein? Veja, lá em cima vai sobrar um f de z, não f de z', um f de z. E todos esses termos vão zerar, né? Você vai ficar só com f de z aqui. Tá? Vamos colocar isso aqui no quadro, tá? Como é que, quando eu substituir, como é que a gente faz? F de z' é o f no z, mais... Eu vou colocar um O aqui, você vai acostumando com essa notação. Tá? Essa é uma maneira de escrever a expansão de uma maneira resumida, tá? Esse O é todos os termos de ordem R0 ou mais, ou seja, aqui tem R0, R0 ao quadrado, R0 ao cubo, e aqui só tem o f de z. É a expansão de Taylor, né? Primeiro o f no ponto e mais os termos de ordem que tem o R0. E eu vou fazer o R0 encolher, portanto isso aqui vai zerar, tá? Isso aqui é o numerador, tá? Então temos aqui a integral que a gente está querendo avaliar. Primeira coisa é que quando eu encolher o Z0, vai ficar só o f de z, dz',
dividido, eu já te falei, né, que o Z menos E' dá o E elevado a I teta', ó. Professor, agora quando você encolher o R0 vai dar uma divergência aí no numerador, no denominador, perdão. Não, porque o DZ vai sair daqui, ó, dessa relação aqui, tá? Ou se você quiser, dessa aqui, DZ', tá? O cara que está me dando a variação agora é a variável angular, que está aqui nesse caminho, porque ele é circular, né? Quando eu faço a integração ao longo desse caminho, o DZ dele, o DZ' no caso dele, o Z é fixo, dá 0 DZ, né? O R0 também é fixo, então vai ser o dele isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, quanto que dá? DZ'. Vai ser a diferencial só dessa função, porque só o θ que está variando, tá? Então, quando eu faço a diferencial disso aqui, cai um I aqui, ó. Vai ficar I, R0, aí θ, dθ. Dθ. Dá para ver esse θ aqui, né? A caneta está começando a falhar. Tá certo? Então esse DZ' que está aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vou subir aqui o quadro de novo para você ver. Esse DZ' que está aqui, vamos colocar ele aqui, tá? Aqui eu tenho o f de z, que pode sair da integral, mas eu não tirei ainda, mas ele pode sair da integral, porque ele não tem nenhuma relação com o z', tá? Ele é como se fosse uma constante, né? No caso do DZ'. Aqui vai ter I, R0, aí θ. Deixa eu escrever ele aqui, e daí eu mostro para você, porque eu estou com uma coluna aqui do aparelho que eu uso aqui, desse quadro aqui, e ele impede um pouco a minha mão de escrever. Então, é um detalhe técnico aqui que eu vou fazer aqui embaixo, e já vou subir θ', θ', θ'. Pronto, tá aqui. Tá? Então ficou assim, tá? O DZ', que é esse cara aqui, ó, foi substituído. Veja que interessante. Cancela o R0, cancela essa fase. Tá? E a única variável que eu tenho para integrar é o dθ'. Isso aqui vai dar I vezes 2π, porque é um caminho circular, né? Tá aqui, ó. Onde você está indo de 0 até 2π, mas está indo no sentido negativo, né? Então, lá em cima, deixa eu baixar aqui um pouquinho o quadro. Tem um sinal negativo aqui por causa disso, né? Tá? Veja que esse menos I aqui vai matar um I que está sobrando aqui também, né? Vamos ver como é que fica aqui, que acho que as notas de aula já são suficientes agora. Depois que eu dei esses esclarecimentos, ela já tenha o desenvolvimento impresso aí nela mesmo. Se precisar, eu subo o quadro novamente, tá? Então, o resultado daquela integração é isso aqui, ó. Tá? Então, tudo bem. Tá aqui, né? Eu fiz aqui, depois, se você não perdeu alguma coisa, dá uma olhada nas próprias notas e volta o vídeo, vê uma outra coisa. São duas integrais que eu estou fazendo. Uma é o caminho exterior aqui, que eu não estou mexendo nela, que eu não sei fazer, mas eu me aproveitei que eu criei uma singularidade aqui, tá? Tem uma singularidade agora, e fui trabalhar em cima do caminho circular aqui, que foi o que eu fiz agora. Fiquei fazendo aí, tá? E aí deu esse resultado aqui. Então, o que acontece? Que a integral, né, feita no caminho exterior, que tem a singularidade z lá dentro, porque eu criei, mas essa outra que eu trabalhei, que é essa aqui, que eu vou substituir aqui, dá 0, né, porque eu estou na região analítica. Portanto, né, essa integral aqui vai ser mais igual a essa aqui, né, porque ela aparece com menos aqui, você passa para o outro lado, né, e aí a expressão final fica assim, tá? Fica um f de z. Isso estabelece a chamada integral de Cauchy, tá? Bom, deixa eu antecipar, porque daí você pode ficar frustrado aí com a aula, né? Eu cheguei na integral de Cauchy e você pode estar com a impressão de que é uma coisa, tudo bem, você consegue expressar a função como integral num caminho qualquer.
né, que tem fechado, se a função for analítica dentro desse caminho, o f de z, né, ela tem essa representação, mas para que serve isso? Vamos olhar aqui. Eventualmente, eu vou estabelecer várias outras coisas, porque essa integral tem uma relação com a própria derivada, tá? Não vou fazer isso hoje, eu estou começando, não sei se você está percebendo, mas eu estou começando a baixar o trem de pouso, que são 9h28, né? E a aula fica muito comprida se eu não começar a parar agora, tá? Então, eu vou estabelecer outras relações, se eu abrir a outra nota de aula, inclusive a parte 2, né? Deixa eu abrir aqui para você olhar, só para fazer cenas do próximo capítulo, né? Que essa aqui é a parte 2, tá aqui. Você vai ter meios de estabelecer relações com as derivadas, tá? Isso vai ser importante, porque a partir dessa propriedade, que é chamada integral de Cauchy, que a gente vai ver que uma vez estabelecida a primeira derivada, todas as outras se seguem, tá? Aqui discutido nessa nota de aula número 2 aqui, tá? Isso vai ser bastante importante para confirmar o que eu estava falando, né? Que se ela for C1, ela é analítica, né? E a gente vai depois classificar, uma coisa que eu já falei que eu vou fazer, as singularidades e fazer a série de Loran, tá? Que é uma série, basicamente uma série que admite termos com potência negativa, ou seja, cadê ela aqui escrita? Deixa eu ver se está aqui, né? Em vez de você somar de 0 até infinito, você soma de menos infinito até infinito, tá? Ou seja, ela tem uma parte aqui que tem denominadores, né, somando só nos positivos, né? E aqui uma soma de 0 até infinito. Então, ela serve para você descrever funções que são singulares em pontos, né? Ou seja, não é uma série de Taylor. A gente vai estudar como classificar as singularidades em termos dessa série, tá? E vai finalmente chegar no resultado mais importante dessa parte do curso, que é a classificação das singularidades. A gente vai chegar, tudo isso não vai ser só na próxima aula, nas próximas aulas, né? A gente vai chegar, possivelmente já nessa nota número 2, no conceito de resíduo, tá? E é o que sobra de uma integração quando você integra uma função que não é analítica, ela tem uma singularidade isolada, para ver o que é o resíduo dessa singularidade, etc. Tá? Isso vai ser importante para fazer a integração para resíduos, que é a parte, vamos dizer, o pico disso aqui. Mas a coisa segue, né? Eu gostaria de ter a chance de falar com vocês até de invariância conforme, mas não sei se vai dar tempo, né? E eu estou encerrando então a aula, né? Mas eu vou tirar a gravação, porque alguns de vocês agora